A professora esperava uma mãe sobrecarregada para a conversa de emergência. Ela certamente não esperava que o homem mais perigoso da cidade entrasse pessoalmente pela porta. Ele silenciaria a sala com a sua mera presença. E com uma voz gélida, perguntaria por que lhe esconderam durante anos que ele tinha um filho. Se adoras romances dramáticos de máfia com revelações chocantes, segredos sombrios e heróis implacavelmente protetores, então subscreve este canal. E escreve nos comentários de que país estás a ouvir. Estou curioso para saber em que países esta história está a causar arrepios hoje. 5 da tarde. Ela sabia o minuto exato, porque tinha estado a olhar para o relógio pelo que pareceu uma eternidade. Apenas esperava que o seu turno finalmente terminasse. Quando o seu telemóvel vibrou, ela franziu a testa. O número não estava guardado, mas ela reconheceu o indicativo imediatamente. A escola. Antes mesmo de atender, o seu coração afundou. Olá, olá, fala a senhora Carter, da escola primária de Brookfield. A voz da professora soava amigável. Amigável demais. Calma, de uma forma que a deixou nervosa. Sim, respondeu ela apressadamente, já de pé. Está tudo bem com ele? Oh, ele está bem, assegurou a senhora Carter suavemente. Por favor, não se preocupe. Trata-se apenas de um pequeno problema de comportamento. Pensei apenas que uma breve conversa com os pais seria útil. Um pequeno problema de comportamento. Estas palavras deveriam ter sido tranquilizadoras. Em vez disso, o seu pulso começou a acelerar. O que aconteceu exatamente? Houve uma situação no recreio, explicou a senhora Carter com cuidado. Outro rapaz provocou. O seu filho não começou. Mas a sua reação foi invulgar. O seu estômago contraiu-se. Invulgar como? Sussurrou ela. Ele não gritou nem chorou. Ele não correu para um professor, disse a professora lentamente. Ele simplesmente ficou ali, muito quieto, e disse ao outro rapaz, num tom muito calmo, que ele se arrependeria se voltasse a tocar-lhe. O silêncio instalou-se entre elas. Ele tem 8 anos, conseguiu ela dizer em voz baixa. Nós sabemos, respondeu a senhora Carter. E é exatamente por isso que quero falar consigo. A maneira como ele disse foi muito controlada, muito contida. Ela fechou os olhos por um momento. A outra criança está ferida? Não, assegurou a senhora Carter rapidamente. Não houve confronto físico, mas levamos as ameaças a sério. Claro que levavam, eu compreendo. Falo com ele esta noite. Na verdade, continuou a senhora Carter com delicadeza, eu preferiria uma conversa conjunta. Talvez amanhã depois da escola. Amanhã. A sua mente começou imediatamente a planear. Amanhã ela conseguiria manter a calma. Amanhã ela conseguiria explicar tudo. Sim, amanhã está bom. Seguiu-se uma breve pausa. Depois o tom da professora mudou ligeiramente para a formalidade. Se não conseguirmos contactá-la novamente, informaremos o segundo contacto de emergência. Os seus dedos apertaram o telefone. Segundo contacto de emergência. O sangue fugiu-lhe do rosto. Isso não será necessário, disse ela demasiado depressa. É apenas o procedimento padrão, explicou a senhora Carter calmamente. Em conversas sobre comportamento, envolvemos todos os encarregados de educação. Encarregados de educação, a palavra ardia. Só existo eu. Outra pausa. Bem, no formulário, há outro nome listado. A sua respiração ficou presa. No ano passado, ela esteve prestes a apagá-lo. Mesmo prestes a fazê-lo. Mas a culpa ou a fraqueza a impediram. Esse registro não está atualizado, disse ela em voz baixa. Ele não está envolvido. Compreendo, respondeu a senhora Carter educadamente. Mas por razões de transparência, somos obrigados a informar ambos os contactos indicados, a menos que existam documentos atualizados. Documentos? Ela tinha subestimado o quão definitiva a tinta podia ser. Eu estarei lá amanhã. Não precisam de ligar a ninguém. Claro, disse a professora amigavelmente. Nós só o queremos apoiar. Ele é muito inteligente. Intenso, mas inteligente. Intenso. Lentamente ela desligou. As suas mãos tremiam. Não por causa do incidente no recreio, mas por causa do nome naquele formulário. O nome que ela tinha escrito anos atrás, sob a luz tremeluzente de neon, quando a recepcionista perguntou por um contacto de emergência e ela ficou em silêncio por demasiado tempo. Pai, ela não conseguira deixar o campo em branco.
Então escreveu o nome dele. Não porque quisesse que o chamassem, mas porque por dentro nunca o conseguiu apagar completamente. Agora a simples ideia parecia catastrófica. Ela viu tudo a acontecer. Uma chamada que é reencaminhada. Uma secretária que pronuncia o nome dele, a escola, o nome do filho dela. O seu coração batia-lhe na garganta. Ele não sabia de nada. Ele não podia saber de nada. Ela partiu para evitar exatamente isso, para separar estritamente dois mundos, para dar ao seu filho uma vida calma e normal, livre do peso sombrio de um homem que podia mover cidades com uma única chamada. Ela olhou para a sua agenda. Amanhã ela resolveria tudo, iria calmamente ao escritório, sorriria, explicaria que o seu filho apenas se tinha defendido, assinaria formulários, apagaria finalmente o contato de emergência. Desta vez, a sério. Mas o seu telemóvel vibrou novamente. Uma mensagem de um número desconhecido. Desconhecido e, no entanto, assustadoramente familiar. Recebi uma chamada da escola primária de Brookfield. O seu coração parou. Ela nunca tinha mudado o número dele e a escola não tinha esperado até amanhã. A mensagem seguinte chegou imediatamente. Precisamos de falar urgentemente sobre por que estou listado como contato de emergência para uma criança da qual nunca soube. O ar na sala tornou-se pesado. Uma chamada de rotina transformou-se numa tempestade. E algures na cidade, o homem mais perigoso que ela alguma vez amou, acabara de descobrir que tinha um filho. O mais amargo de tudo, ela tinha planeado corrigir tudo. Depois da primeira mensagem, ela escreveu 3 respostas e apagou cada uma delas. Saiu mais cedo do trabalho, foi diretamente para a escola e, pelo caminho, praticou explicações calmas e objetivas. Mas chegou tarde demais. A reunião já tinha sido adiada. A senhora Carter tinha saído brevemente do escritório, explicou a recepcionista, pedindo desculpa. Não conseguimos contactá-la, por isso contactamos o segundo número de emergência. Estas palavras assombraram-na horas mais tarde. Contactamos o segundo número de emergência. E se queres saber o que acontece quando ele aparece pessoalmente na escola no dia seguinte, subscreve o canal agora para não perderes nenhum episódio. E escreve nos comentários de que país estás a ouvir ou a ver. Ela estava agora sentada no seu carro, com o motor desligado, as mãos ainda no volante. O edifício da escola parecia inofensivo à luz da tarde. Paredes de tijolo, murais, pequenas mochilas a saltitar pelas portas. Normal. Neste edifício, alguém tinha marcado um número que ela não ouvia há 8 anos. Ela conseguia imaginar muito bem a secretária a folhear os documentos de inscrição, as letras de imprensa arrumadas do nome dele, o número desconhecido da empresa por baixo. Ela nunca pensou que seria necessário. Tinha-o escrito num momento de fraqueza durante a inscrição, quando os formulários lhe pareceram intermináveis e impessoais. O nome do pai tinha ficado em branco. Contacto de emergência. Ela hesitou e depois escreveu-o. Não porque pensasse que ele alguma vez seria chamado, mas porque, no fundo do seu ser, não o conseguia apagar completamente. Agora, a escola tinha feito o que o protocolo exigia. Eles ligaram e ele atendeu. O seu telefone vibrou novamente. Ela não precisava de olhar. A primeira mensagem tinha sido controlada. Recebi uma chamada da escola primária de Brookfield. A segunda tinha sido mais ríspida. Precisamos de discutir por que estou listado como contato de emergência para uma criança da qual nunca me disseram nada. Finalmente ela desbloqueou o telefone. Uma terceira mensagem esperava. O diretor da escola confirmou o nome completo da criança. A sua respiração ficou dolorosamente presa. Ele sabia o nome do filho dela, não uma alcunha, não uma suposição, o nome oficial completo que ela tinha escolhido cuidadosamente para evitar qualquer coisa que pudesse ser rastreada até ao mundo dele. Os seus pensamentos corriam. Quanto é que eles disseram? A escola mencionou o incidente? Descreveram o temperamento do rapaz? Descreveram o seu rosto? A chamada do escritório passava na sua cabeça da perspectiva da recepcionista. Olá, Sr. Moretti, fala da escola primária de Brookfield. O senhor está indicado como contato de emergência para... Ela fechou os olhos. Claro que ele tinha atendido. Homens como ele não perdiam chamadas de números desconhecidos. Tinham pessoas que as filtrava, assistentes que reencaminhavam tudo o que era marcado como urgente. Uma chamada da escola sobre uma criança registrada com o seu nome teria sido imediatamente notada.
Ela imaginou-o a parar a meio de uma reunião, a olhar para o ecrã e a ouvir as palavras. O seu filho, contacto de emergência, problemas de comportamento. O pensamento deu-lhe dores de estômago. O seu telefone vibrou novamente. Desta vez estava a tocar. O nome dele não apareceu, apenas o número que ela em tempos memorizara. Ela ficou a olhar para ele até quase ir para o correio de voz. Depois, atendeu. Primeiro, houve silêncio, sem ruídos de fundo, sem trânsito, apenas uma respiração regular. Deixaste o meu nome num formulário da escola, disse ele finalmente. A sua voz não tinha mudado. Mais profunda que a da maioria das pessoas. Controlada, calma de uma forma que parecia mais perigosa do que gritar. Foi um engano, disse ela rapidamente. Não, respondeu ele. Enganos são acidentais. A sua garganta lá apertou-se. Ligaram-me, continuou ele, por causa de uma criança que tem o teu apelido. Ela pressionou brevemente a testa contra o volante. Não é o que estás a pensar, sussurrou ela. Então explica-me, disse ele, sem raiva, sem voz alta, apenas expectativa. Ela engoliu em seco. Não me conseguiram contactar, disse ela. Foi rotina. Rotina não tem nada a ver com o meu nome, respondeu ele. Agora ela conseguia ouvir a aspereza. A contenção estava a desaparecer. O que é que te disseram? Perguntou ela em voz baixa. Que ele esteve envolvido num incidente, disse ele. Que lidou com isso calmamente. Que usou uma linguagem que os preocupou. O seu coração palpitava. Claro que mencionaram isso. Disseram que ele não vacilou, acrescentou ele. As palavras atingiram-na com força. Não vacilou. A serenidade do seu filho, o seu tom ponderado, características que ela tentara convencer-se de que vinham dela. Perguntaram-me se eu participaria numa reunião de pais amanhã, continuou ele. A sua respiração ficou presa. E o que é que disseste? Perguntou ela. Eu disse que sim, a palavra ecoou no silêncio entre eles. Não podes, disse ela imediatamente. Sim, posso, respondeu ele. Não entendes como isso vai parecer. Eu entendo exatamente como isso vai parecer, disse ele calmamente. Ela conseguia imaginá-lo agora. Carros pretos na berma da estrada, pais a sussurrar, professores tensos. O homem mais temido da cidade a entrar sozinho no pequeno escritório de uma escola primária. Nunca devias ter sabido, sussurrou ela. Esse é o problema, respondeu ele. Houve silêncio. Tu indicaste-me, disse ele finalmente, não como pai, mas como contacto de emergência. O seu coração contraiu-se. Isso não foi um acidente, acrescentou ele. Não, não foi. Não podes escondê-lo e chamar-me quando te convém, disse ele em voz baixa. Eu não te chamei, disse ela. A escola chamou, respondeu ele. Porque tu puseste o meu nome lá. Ela fechou os olhos. Este era o contacto que ela nunca esperou que fosse necessário e o número que ela tinha escrito na esperança de que permanecesse apenas tinta no papel. O protocolo tinha-o transformado numa revelação. Devias atualizar o processo, disse ele. Vou fazê-lo, sussurrou ela. Tarde demais, respondeu ele. O seu pulso acelerou. Amanhã, continuou ele calmamente. Eu vou participar nessa reunião. Ela sentiu o mundo inclinar-se. Não pode simplesmente ir à escola dele, disse ela. Ele é meu filho, Helena, respondeu ele. As palavras soaram como um veredito final. E pela primeira vez desde a chamada de rotina, ela entendeu algo com uma clareza dolorosa. Já não se tratava de um incidente no recreio. Tratava-se de um nome que finalmente tinha sido dito em voz alta. Os carros chegaram 5 minutos antes do toque final. Foi de propósito. Os pais já estavam na berma da estrada com chávenas de café e os telemóveis na mão, meio distraídos e meio atentos, como sempre estavam quando iam buscar os filhos. Desenhos de crianças esvoaçavam nas janelas do corredor. Um guarda de trânsito da escola ajeitava o seu colete. Era uma quinta-feira perfeitamente normal, até os motores se fazerem ouvir. O primeiro sedã preto virou lentamente à esquina, polido até brilhar como um espelho. O segundo seguiu, depois um terceiro. Todos idênticos, todos deliberados. Não iam depressa, não tocavam música alta, não faziam alarido, apenas ocupavam espaço. As conversas pararam a meio da frase. É para alguém? Há uma excursão? É algum tipo de visita de doadores? Os pais afastaram-se discretamente quando os carros se alinharam ao longo do passeio, onde normalmente estacionavam minivans. No escritório da escola,
A senhora Carter levantou o olhar da sua secretária quando ouviu o zumbido suave dos motores lá fora. A recepcionista franziu a testa. Isto é invulgar, murmurou ela. A porta do carro do meio abriu-se. Ele saiu sozinho. Nenhuma comitiva à vista, nenhum guarda-costas a rodeá-lo. Apenas ele. Fato escuro, sem gravata. A sua expressão era severa. Ele não se apressou, não olhou à volta confuso. Ele examinou o edifício uma vez, avaliou-o e depois dirigiu-se para a entrada. Um silêncio o seguia, não porque alguém o reconhecesse imediatamente, mas porque tais personalidades não precisam de apresentação. Na berma da estrada, duas mães inclinaram-se uma para a outra. Sabes quem é ele? Acho que o vi nas notícias. O guarda de trânsito da escola endireitou-se instintivamente quando ele passou. Ele acenou uma vez em saudação. Educado, sereno, mas algo fervilhava por baixo da superfície. Sem pânico, sem caos, sem raiva, mas frieza e contenção. Agora ele entrava no edifício, sem esperar para ser acompanhado. No escritório, a recepcionista levantou-se abruptamente. Senhor, posso ajudá-lo? Sim, disse ele calmamente. Estou aqui para a reunião de pais sobre o Daniel Rivera. O coração da senhora Carter afundou. Ela reconheceu o nome no processo. O segundo contacto de emergência. É o senhor? Começou ela com cuidado. Estou listado, respondeu ele calmamente. Não havia arrogância nessa afirmação, apenas um fato. A recepcionista olhou para o ecrã. O nome correspondia. A sala pareceu-lhe de repente mais pequena. Claro, disse a senhora Carter, forçando um sorriso profissional. Estávamos à espera da mãe. Ela está informada, respondeu ele. O seu olhar percorreu o escritório uma vez, observando as fotografias de turma emolduradas, os cartazes coloridos e as minúsculas cadeiras de plástico. Este não era o seu mundo, e, no entanto, ele estava nele sem hesitação. Lá fora, mais pais tinham começado a anotar os carros. Os telefones foram inclinados discretamente. Os sussurros tornaram-se mais altos. Por que é que alguém como ele estaria aqui? Há alguma coisa errada? De volta ao escritório, a senhora Carter apontou para a pequena sala de conferências. Por aqui. Ele seguiu-a sem comentários. Os seus passos eram ponderados. As suas mãos pendiam relaxadas ao lado do corpo, mas a tensão era visível na sua mandíbula. Eles entraram na sala. Uma única cadeira vazia estava em frente à secretária da professora. Ele não se sentou imediatamente. Quando foi feita a chamada? Perguntou ele. Ontem à tarde, respondeu a senhora Carter com cuidado. E a mãe? Perguntou ele. Ela confirmou que viria, disse a senhora Carter. E o seu olhar tornou-se um pouco mais aguçado. E, no entanto, fui contactado primeiro. Isto não era uma pergunta. É o protocolo habitual quando um dos pais não está contactável, explicou a senhora Carter. A sua expressão não mudou. Protocolo, repetiu ele em voz baixa. Lá fora, o último toque da escola soou. As crianças correram para o corredor. O barulho ecoou suavemente no escritório. O seu olhar desviou-se brevemente na direção do som. Algo cintilou ali. Protetor, aguçado e imediato. A senhora Carter juntou as mãos com cuidado. Houve um pequeno incidente, começou ela. Eu sei, interrompeu a ele em voz baixa. Quero ouvi-lo de si. Ela engoliu em seco. Ele foi provocado, explicou ela. Outro rapaz provocou-o repetidamente. O seu? Ela hesitou. A criança não se tornou violenta. A sua mandíbula contraiu-se. O que é que ele fez? Perguntou ele. Ele ficou ali, muito quieto, disse ela, e informou a outra criança que haveria consequências se voltasse a tocar-lhe. O silêncio encheu a sala. Isso preocupa? Perguntou ele calmamente. O tom de voz preocupou-nos, esclareceu ela. Não era medo, não era pânico. Não, concordou ele em voz baixa. Do lado de fora da janela da sala de conferências, os pais esticavam discretamente o pescoço para ver melhor. Os carros pretos continuavam ali, como testemunhas silenciosas. Lá dentro, ele finalmente sentou-se lento e controlado. Pousou as mãos espalmadas sobre a mesa. Ele iniciou o contato? Perguntou ele. Não, ele bateu em alguém? Não, então ele defendeu-se verbalmente. Sim, mas ele terminou calmamente. Estão preocupados com a forma como ele o fez. A senhora Carter hesitou. Sim. O seu olhar endureceu ligeiramente. Ele não vacilou, acrescentou ela.
Um músculo na sua mandíbula contraiu-se. Não, disse ele novamente. De repente, a porta abriu-se. Passos ecoaram no corredor e então ela apareceu, sem fôlego, pálida, com os olhos arregalados. Ela congelou na porta. Ele olhou para ela uma vez e a raiva que ele tinha suprimido cuidadosamente tornou-se visível. Não explosiva, não alta, mas inconfundível. Não por causa do incidente, mas porque soube do seu filho através de uma secretária da escola. E pela primeira vez, o tranquilo escritório da escola percebeu que esta não era uma reunião de rotina. Isto foi uma colisão entre o secretismo e um pai que acabara de ser levado ao limite. A cadeira em frente à secretária da Sra. Carter permaneceu vazia. A princípio não foi dramático, apenas ausência. Uma mala que não estava sobre a mesa, um casaco que não estava pendurado nas costas da cadeira, uma mãe que não estava lá para iluminar a sala. A Sra. Carter arrumou a pasta à sua frente e sorriu educadamente para o homem à sua frente. Damos-lhe mais alguns minutos, disse ela suavemente. O trânsito pode ser imprevisível. Ele acenou uma vez. Claro. A sua voz era calma, controlada, quase distante, mas os seus olhos desviavam-se para a porta cada vez que se ouviam passos no corredor. Os carros pretos lá fora já tinham chamado a atenção. Os professores fingiram não estar a olhar. Os pais sussurraram antes de se afastarem com os seus filhos. Agora estava mais calmo no edifício. A hora de ir buscar as crianças estava quase a terminar. Na sala de conferências, as luzes de néon zumbiam suavemente sobre as suas cabeças. A Sra. Carter pigarreou. Agradeço que tenha vindo com tão pouco pré-aviso. É sempre útil quando a família está envolvida. Ele não a corrigiu. Ela olhou para o formulário na sua secretária. Segundo contato para emergências. Nome: Aleandro Moretti. Relação com o tutor. Ela hesitou. É um tio? Perguntou ela com cuidado. Ou talvez um padrinho. Ele juntou as mãos frouxamente à sua frente. Estou listado como contato de emergência, respondeu ele. Sim, claro, disse ela rapidamente, acenando. Só queremos entender a dinâmica familiar. Isso ajuda-nos a contextualizar o comportamento. Dinâmica familiar. A sua expressão mal mudou. Contexto, repetiu ele em voz baixa. Sim, continuou ela, sem notar a mudança na sua voz. O Daniel é muito reservado, intenso para a sua idade. Vemos isso por vezes quando as crianças têm fortes modelos masculinos nas suas vidas. Um leve músculo contraiu-se na sua mandíbula. Forte, ele repetiu. Ela sorriu educadamente. Isso não é negativo, apenas algo que gostaríamos de saber. Ele passa muito tempo consigo? A porta no fundo do corredor bateu. Os passos ecoaram novamente. Pequenos, rápidos e depois, Sra. Carter. O Daniel entrou de rompante na sala, sem bater. Ele parou abruptamente quando viu o homem sentado na mesa. A atmosfera mudou. A Sra. Carter levantou-se rapidamente. Daniel, querido, estamos numa reunião. O rapaz não olhou para ela. Ele olhava para o homem, a cabeça ligeiramente inclinada, o olhar fixo nele. A sala ficou completamente silenciosa. Por uma fração de segundo, algo primordial aconteceu entre eles. Reconhecimento sem explicação. Familiaridade sem apresentação. O homem levantou-se lentamente da sua cadeira, não abruptamente, não agressivamente, apenas o suficiente para ficar ao nível dos olhos do rapaz, sem o dominar. A respiração do Daniel ficou presa, não de medo, mas de compreensão. Tu vieste, disse ele em voz baixa. A Sra. Carter piscou os olhos. Daniel. O rapaz deu 2 passos em frente. O senhor veio, repetiu ele com uma voz mais baixa. O homem engoliu em seco uma vez antes de responder. Sim, disse ele. A Sra. Carter olhou confusa entre os dois. Eu não sabia que virias, continuou Daniel. A mãe disse que estavas ocupado. A sala parecia encolher. Eu arranjei tempo, respondeu o homem. Não era um espetáculo, não era teatralidade, apenas a verdade. O Daniel olhou para a cadeira vazia em frente. Essa é para a mãe, disse ele. Ela chega sempre atrasada quando está nervosa. A Sra. Carter congelou. Nervosa? Repetiu ela. O Daniel acenou distraidamente, continuando a olhar para o homem. Ela não gosta quando os professores ligam. Uma sombra fraca passou pelo rosto do homem. Por quê? Perguntou ele em voz baixa. Porque ela pensa que as pessoas vão perguntar por si. O silêncio espalhou-se pela sala. O sorriso da Sra. Carter desapareceu. Perguntar por ele? Perguntou ela suavemente.
O Daniel olhou para ela como se ela tivesse perguntado algo óbvio. Sim, disse ele. O meu pai. A palavra caiu como vidro partido. A mão da senhora Carter deslizou ligeiramente na borda da mesa. Peço desculpa, disse ela com cuidado. O senhor é o pai dele. O Daniel acenou novamente, agora impaciente. Sim, ele olhou novamente para o homem. O senhor é o meu pai. Não havia acusação nisso, nem drama, apenas clareza. O homem não reagiu exteriormente, mas algo na sua postura mudou. Menos contenção, mais certeza. Sim, disse ele. Uma palavra. Firme, sem arrependimento. A senhora Carter sentiu a sala inclinar-se, mas as formalidades, começou ela fracamente, olhando para o processo. O Daniel encolheu os ombros. A mãe disse que não falamos sobre isso. A cadeira vazia em frente pareceu de repente uma prova. A senhora Carter olhou para o homem à sua frente. Não um tio, não um tutor distante, não um amigo da família, mas um pai a quem ela tinha ligado ontem como segundo contato, a quem ela tinha convocado sem saber para o seu pequeno escritório da escola, sem compreender a magnitude dessa decisão. A porta abriu-se novamente. Desta vez, ela estava lá, sem fôlego, pálida, com os olhos arregalados, cheios de pânico e algo perigosamente próximo do remorso. Ela absorveu a cena com um olhar, o seu filho de pé entre eles, a cadeira vazia, a expressão da professora e ele. Ele não olhou para ela imediatamente, o seu olhar ainda pousado no rapaz. Disseste que estavas ocupado, repetiu o Daniel em voz baixa. O homem finalmente levantou o olhar, olhou-a nos olhos, e a raiva que fervilhava sob a sua calma tornou-se visível. Não alta, não explosiva, apenas absoluta. Disseste-lhe que eu estava ocupado, disse ele em voz baixa. Ela entrou lentamente na sala. Eu disse-lhe que não estavas aqui, sussurrou ela. O Daniel franziu ligeiramente a testa, confuso. Mas o senhor está aqui, disse ele. A verdade pairava no ar como algo frágil e irreversível. E pela primeira vez desde o início da reunião, a cadeira vazia já não representava ausência. Representava um segredo que acabara de ser dito num escritório de escola, sob luzes de neon, por uma criança que não entendia que algumas verdades devem permanecer escondidas. O silêncio após as palavras do Daniel não se quebrou imediatamente. Permaneceu pesado. A senhora Carter pigarreou suavemente, tentando recuperar o controle da sala. Daniel, querido, por que não esperas um momento lá fora com a senhora Álvares? Ele hesitou, olhando entre os dois adultos, como se tivesse compreendido que acabara de tropeçar em algo maior do que a política do recreio. Está tudo bem, disse a sua mãe em voz baixa, forçando um sorriso que não foi totalmente convincente. Senta-te com a senhora Álvares. Ele acenou lentamente e saiu da sala. A porta fechou-se atrás dele e a atmosfera mudou. A senhora Carter pegou no processo de inscrição na sua secretária e os seus dedos estavam de repente menos calmos do que antes. Ela abriu a primeira página. Formulário de admissão padrão, contactos de emergência, notas médicas. O seu olhar dirigiu-se automaticamente para a secção com o nome do pai. Havia um risco por cima. Não era uma correção limpa, nem um único traço deliberado. Estava fortemente riscado, como se alguém tivesse mudado de ideias enquanto escrevia. Sob a tinta preta espessa, mal se via um nome que tinha sido pressionado com tanta força no papel que deixara uma reentrância. Alessandro Moretti, por baixo, estava escrito em tinta azul com outra caligrafia, não envolvido. A senhora Carter piscou os olhos, virou para a secção de contactos de emergência. Encarregada de educação principal, Helena Rivera, contato secundário. A. Moretti, relação, encarregado de educação. A palavra encarregado de educação tinha sido adicionada com caneta esferográfica. Tinta diferente, pressão diferente, momento diferente. Ela levantou o olhar lentamente. A senhora preencheu isto? Perguntou ela à mãe. Os seus lábios abriram-se e depois fecharam-se novamente. Sim. A senhora riscou o nome do pai? Sim, e voltou a registrá-lo como tutor. O seu silêncio foi resposta suficiente. O homem não se moveu. Ele não a interrompeu. Ele não reagiu à prova física do apagamento à sua frente, mas o seu olhar tornara-se mais aguçado. A senhora disse-nos que ele não estava envolvido. Continuou a senhora Carter suavemente, com a confusão a misturar-se com o seu profissionalismo. Mas o nome dele está aqui. Foi escrito primeiro. Os seus dedos passaram pela reentrância no papel.
A senhora pressionou com força ao escrever, acrescentou ela em voz baixa, e a mãe sentiu um nó na garganta. Mudei de ideias, sussurrou ela. A senhora Carter olhou entre eles. Isto não são apenas papéis, disse ela com cuidado. Estes formulários são declarações legais. Nós confiamos neles. O homem falou finalmente. Contactaram-no porque o nome dele era legível? Perguntou ele calmamente. A senhora Carter acenou. O nosso sistema assinala todos os contactos de emergência listados. Quando não conseguimos confirmar a disponibilidade da mãe ontem à tarde, tivemos de ligar para o segundo número, de acordo com o protocolo. A mãe inspirou bruscamente. Eu disse-vos que estaria aqui, disse ela com uma voz fraca. A senhora não estava contactável, respondeu a senhora Carter suavemente. O seu telefone foi diretamente para o correio de voz. O seu olhar desviou-se brevemente para o homem e o dele não. A sala pareceu encolher novamente. A senhora Carter virou outra página. Registros hospitalares nos formulários. Uma nota no verso. Certidão de nascimento alterada. Entregue 6 meses após o registro inicial. Ela franziu a testa. Este documento, murmurou ela. Ela puxou-o para fora. Na certidão de nascimento original não havia pai indicado. A versão alterada continha um, que tinha sido registrado meses mais tarde. Silenciosamente, a assinatura estava lá, o mesmo nome, pressionado profundamente no papel. Aleandro Moretti. A senhora Carter levantou o olhar lentamente. A senhora alterou esta certidão. As mãos da mãe tremiam no seu colo. Sim? Por quê? Perguntou a senhora Carter suavemente. Antes que ela pudesse responder, o homem falou, porque alguém lhe disse para o fazer. As palavras foram suaves, mas atravessaram a sala. A senhora Carter olhou para ele. Isso é verdade? Perguntou ela. A mãe fechou os olhos. Aconselharam-me a deixá-lo em branco, disse ela em voz baixa. Por quem? Silêncio. A mandíbula do homem contraiu-se. A senhora riscou o nome dele, continuou a senhora Carter com cuidado, mas não conseguiu apagá-lo completamente. A respiração da mãe tremeu. Pensei que se não fosse oficial, sussurrou ela. Se não estivesse impresso em todo o lado, ele não saberia, terminou a senhora Carter suavemente. O homem não o negou, mas também não o confirmou. Mas o seu olhar, que caiu sobre a reentrância na página onde o seu nome já esteve completamente escrito, disse o suficiente. A senhora tentou escondê-lo, disse a senhora Carter. Sim, admitiu a mãe. Dele? O seu olhar desviou-se para o homem, de todos. O silêncio que se seguiu não foi acusador. Foi compreensivo. A senhora Carter fechou lentamente a pasta. Tenho de documentar esta discrepância, disse ela com cuidado. Para o registro, a mãe estremeceu. A voz do homem permaneceu calma. Vai fazê-lo, disse ele. Mas também vai documentar que eu não fui informado. A senhora Carter acenou uma vez. Vou fazê-lo. A pasta estava entre eles como uma confissão. Tinta riscada, nomes sobrescritos, intenções manchadas pelo medo. A senhora Carter olhou para a mãe uma última vez. A senhora não removeu o nome dele porque ele não era o pai, disse ela em voz baixa. Os lábios da mãe tremeram. Não. A senhora removeu-o porque tinha medo do que ele significava. A resposta pairou no ar, não dita, mas inegável. E pela primeira vez desde o início da reunião, já não se tratava do comportamento no recreio. Tratava-se de um nome que alguém tentara apagar e do homem que estava sentado à sua frente, que acabara de descobrir quão perto estivera de desaparecer da vida do seu filho com uma única linha de tinta. A porta fechou-se suavemente, sem bater, sem drama. Apenas um clique suave que isolou o pequeno escritório do barulho do corredor e do zumbido das conversas pós-escola. Lá dentro, o ar parecia diferente. Ele permaneceu de pé. A professora estava sentada, a mãe pairava perto da janela, como se fosse desaparecer através dela se a tensão se tornasse demasiado grande. A senhora Carter juntou as mãos sobre o processo. Antes de continuarmos, quero esclarecer algo. Começou ela com cuidado. A situação no recreio não resultou em qualquer lesão física. Ele levantou o olhar para ela, mas os seus olhos estavam determinados. Ela hesitou. Sim, acenou ele uma vez. Comece do início. Não havia voz alta, nem ameaça, nem raiva visível, mas a temperatura na sala desceu. A senhora Carter inspirou lentamente. Outro aluno, Ethan Morales,
Abordou o Daniel durante o recreio. Há algumas semanas que ele era provocado. A princípio, não era nada de grave, apenas comentários. Que tipo de comentários? Perguntou ele. Sobre a sua reserva, sobre o facto de ele apenas observar em vez de participar. As crianças podem ser cruéis sem se aperceberem. A sua mandíbula contraiu-se. E ontem, a situação escalou, continuou ela. O Ethan empurrou-o, não com força, mas de propósito. A mãe congelou. Não me disse isso, sussurrou ela. Não a quis preocupar antes de falar consigo pessoalmente, respondeu a senhora Carter suavemente. Ele não se moveu. O que é que o meu filho fez? Perguntou ele. Ele não retaliou, disse ela. Ele não chorou. Ele não chamou um professor. Então o quê? Ele recuou, disse ela. Muito calmo, muito quieto. Os seus olhos escureceram ligeiramente. E ele disse, Ethan, se voltasse a tocar-lhe, haveria consequências. O silêncio encheu o escritório. Não choque, mas reconhecimento. Acha isso alarmante, disse ele em voz baixa. Não foi o que ele disse, admitiu a senhora Carter. Foi a maneira como ele o disse. Como? Não havia emoção. A respiração da mãe ficou presa. A senhora Carter continuou com cuidado. Ele não parecia assustado, não parecia zangado, parecia seguro. A mão do homem curvou-se ligeiramente ao seu lado. Essa segurança fez a outra criança recuar, acrescentou ela. Bom, respondeu ele. A senhora Carter piscou os olhos. Nós promovemos a desescalada, esclareceu ela rapidamente. Mas também nos preocupamos com crianças que internalizam confrontos. O seu olhar tornou-se mais aguçado. Ele já vos tinha falado do bullying antes? Ela hesitou. Não. Sabiam que estava a acontecer? Suspeitávamos de tensões, admitiu ela. Mas não havia provas. E nunca me contactaram? Isto não era uma pergunta. A sua postura enrijeceu ligeiramente. Contactamos o encarregado de educação principal, disse ela. E quando isso falhou, ela olhou para o processo. Ligamos uma vez para o segundo número. Uma vez, repetiu ele. Sim, a sua voz permaneceu calma. O meu correio de voz estava cheio? Não. Eu não estava contactável? Não. Então por que é que não fui informado sobre semanas de bullying antes de a situação escalar? A pergunta pairou no ar. A senhora Carter engoliu em seco. Damos prioridade ao encarregado de educação designado como decisor principal, concluiu ele. A palavra caiu mais pesada do que deveria. A mãe estremeceu. A senhora Carter escolheu as suas palavras com cuidado, perante o tutor que foi nomeado como decisor principal. Ele inclinou-se ligeiramente para frente, pousando as mãos na borda da secretária. O meu filho foi ferido fisicamente? Não. Emocionalmente? Ela hesitou. Ele não parecia angustiado. Porque ele não mostra a sua angústia facilmente, sussurrou a mãe. O homem lançou-lhe um olhar rápido. E como é que sabe isso? Perguntou ele em voz baixa. Ela desviou o olhar. Seguiu-se um longo silêncio. A senhora Carter interveio suavemente. Não estamos a questionar o seu envolvimento. Apenas seguimos os regulamentos. Ele endireitou-se lentamente. Regulamentos? Repetiu ele. A mãe finalmente deu um passo à frente. Não pode ficar chateado com isto, disse ela em voz baixa. Você não estava aqui. O seu olhar disparou para ela. Eu não fui informado. Essa foi a minha decisão. Era o seu direito, respondeu ele. Ainda calmo, mas agora inequivocamente zangado. O silêncio no escritório tornou-se sufocante. Ele virou-se novamente para a professora. Se outra criança lhe tocar novamente, disse ele com uma voz baixa e controlada, eu exijo documentação, exijo notificação e exijo responsabilidade. A senhora Carter acenou rapidamente. Claro. Não me interessam as políticas do recreio, continuou ele. Interesso-me por padrões. Haverá uma mediação entre os rapazes, ofereceu ela. Haverá supervisão, corrigiu ele. Sim, e serei incluído em todas as futuras comunicações. A senhora Carter olhou para a mãe antes de acenar. Entendido. O homem afastou-se da secretária. A sua raiva nunca explodiu. Ele nunca levantou a voz, mas encheu a sala como uma tempestade presa atrás de um vidro. A voz da mãe quebrou o silêncio. Ele dominou a situação, sussurrou ela. Ele não retaliou. Ele olhou para ela. Esse não é o ponto. Então qual é o ponto? Perguntou ela. O seu olhar suavizou-se um pouco. Ele estava sozinho, disse ele. A verdade atingiu-o mais profundamente do que o empurrão alguma vez poderia ter feito. Do lado de fora da janela do escritório, crianças riam no pátio. A vida normal continuava. Lá dentro, algo tinha mudado.
Isto não era sobre uma briga no recreio. Era sobre um rapaz que tinha aprendido a defender-se sem hesitação e um pai que acabara de perceber que não tinha estado lá para ver como isso aconteceu. O silêncio no escritório era pesado. Sem caos, sem violência, apenas raiva, fria, contida e muito, muito desperta. Encontraram-no no pátio. O Daniel estava sentado no muro baixo de betão na borda do recreio, os cotovelos nos joelhos, equilibrando cuidadosamente um pacote de sumo meio vazio entre as mãos. A multidão pós-escola tinha diminuído, restando apenas algumas crianças à espera de serem apanhadas. As suas vozes flutuavam em gargalhadas esporádicas sobre o asfalto. Ele não ria, ele observava. Não nervoso, não ansioso, ele simplesmente observava. O homem abrandou ao aproximar-se como se estivesse a cruzar uma fronteira invisível. A mãe seguiu um passo atrás. O seu pulso batia alto nos seus ouvidos. "Daniel!" chamou ela em voz baixa. Ele virou-se imediatamente. O seu olhar dirigiu-se primeiro para ela, para verificar automaticamente se estava tudo bem. Depois, dirigiu-se para o homem ao lado dela. Ele não parecia assustado, não parecia tímido. Não parecia inseguro, parecia curioso. Tinha quase algo de clínico. O homem parou a alguns metros de distância, dando-lhe espaço. O Daniel deslizou do muro e ficou de pé. Demasiado direito. Ombros para trás, queixo direito, quieto. Desta vez, a semelhança não estava nos olhos. Estava na postura. A mãe sentiu-o como uma dor física. "Não vais embora outra vez, pois não?" perguntou o Daniel simplesmente. Nenhuma acusação, nenhum pedido, apenas recolha de informação. A expressão do homem mudou quase imperceptivelmente. "Eu não vou embora", disse ele. O Daniel acenou uma vez. "Ok, foi isso." Nenhuma reação dramática, nenhuma explosão emocional, apenas aceitação. O homem agora examinava-o como o Daniel o tinha examinado antes, ponderando, avaliando. "Não tiveste medo", disse ele em voz baixa. O Daniel encolheu ligeiramente os ombros. "De quê?" "De mim", esclareceu ele. O Daniel inclinou a cabeça. "Por que haveria de ter?" A respiração da mãe ficou presa. O homem não respondeu imediatamente. "Algumas pessoas têm medo", disse ele. O Daniel pensou sobre isso. "Elas não te conhecem", concluiu ele. A simplicidade dessa percepção atingiu-o mais duramente do que qualquer dúvida. O rapaz aproximou-se um pouco mais, não ao alcance, não imprudentemente, apenas o suficiente para diminuir a distância. Ele olhou para as mãos do homem. "Tu não tremes", observou Daniel. O pulso da mãe acelerou. "O quê?" perguntou ela em voz baixa. "A maioria dos adultos treme quando está zangada", explicou Daniel. "O senhor não." O homem olhou para as suas próprias mãos. Estavam calmas, sempre calmas. "Tu também não", respondeu ele. O Daniel não sorriu, não reagiu de todo. "Eu não fico zangado assim", disse ele. "Como é que ficas zangado?" perguntou o homem. O Daniel pensou seriamente sobre isso. "Eu fico quieto." A mãe fechou brevemente os olhos. "Claro que ficava." O homem acenou lentamente. "Isso é perigoso", disse ele em voz baixa. O Daniel olhou para ele. "Por quê?" "Porque as pessoas não veem o que se aproxima." O rapaz aceitou isso sem pestanejar. "Essa é a questão", disse ele. O coração da mãe batia alto. Lá estava de novo. Não um comportamento aprendido, não uma imitação, instinto. O homem agachou-se ligeiramente. Não tanto que ficasse por cima dele, apenas o suficiente para o encontrar ao nível dos olhos. "Por que não disseste ao teu professor que estavas a ser provocado?" perguntou ele. O Daniel encolheu os ombros. "Isso não era importante. Se alguém te toca, isso é importante." O Daniel manteve o seu olhar. "Eu resolvi." As palavras não soaram presunçosas, eram factuais. A mandíbula do homem contraiu-se ligeiramente. "Não devias ter de o fazer", disse ele. O Daniel franziu ligeiramente a testa, como se essa ideia não lhe tivesse ocorrido. "Por que não?" O homem hesitou. "Porque tens 8 anos." O Daniel inclinou novamente a cabeça. "O senhor também já teve 8 anos?" A mãe inspirou bruscamente. O homem piscou uma vez. "Sim." "Precisou de ajuda?" perguntou o Daniel. A pergunta lá atingiu-o mais duramente do que qualquer acusação. O homem não respondeu imediatamente. "Não", disse ele finalmente. O Daniel acenou satisfeito. "Eu também não." O silêncio entre eles não era hostil, não era desconfortável.
Parecia harmonioso. A mãe observava com uma incredulidade silenciosa. Ela esperava medo, confusão, talvez até ressentimento. Em vez disso, o seu filho analisava-o como um espelho. Tu ficas de pé como eu, disse o Daniel de repente. O homem levantou ligeiramente as sobrancelhas. Como é que eu fico de pé? O Daniel recuou e endireitou os ombros. Assim. A semelhança era agora inegável. O peso distribuído uniformemente. O queixo calmo, silêncio, sem rigidez. O homem endireitou-se lentamente até a sua altura total. És observador, disse ele. O Daniel encolheu os ombros. És barulhento sem falar, acrescentou ele pensativamente. A mãe engoliu em seco. O que é que isso significa? Perguntou ela suavemente. Significa que as pessoas se movem quando ele anda, respondeu o Daniel. O homem expirou lentamente. E tu reparas nisso? O Daniel acenou. Eu reparo em tudo. As palavras eram simples, sem adornos. Verdade. O homem olhou para a mãe. Algo mudou nos seus olhos. Tu ensinaste-lhe isso? Perguntou ele em voz baixa. Ela abanou a cabeça. Não. O Daniel aproximou-se novamente. O senhor não me assusta, disse ele simplesmente. O homem agachou-se novamente para ficar ao nível dos olhos. Eu também não quero. O Daniel examinou-o uma última vez. Não me vai mentir? Perguntou ele. O pátio pareceu de repente frágil. O homem não hesitou. Não. O Daniel acenou uma vez. Ok. E assim a tensão dissipou-se. O rapaz não estremeceu, não recuou, não se agarrou à perna da sua mãe. Ele simplesmente aceitou-o, como se o sangue se reconhecesse a si mesmo, como se a postura, o silêncio e a firmeza fossem apenas línguas que eles falavam fluentemente. A mãe observava os dois, ali de pé, imagens espelhadas, separadas por anos, e reconheceu algo que era ao mesmo tempo assustador e inevitável. O seu filho nunca precisou de saber quem era o seu pai. Ele simplesmente soube, não por nomes, não por papéis, mas pela maneira como ele se mantinha firme e não recuava. A porta abriu-se demasiado depressa. Bateu com um som agudo e alto contra o batente que ecoou pelo corredor silencioso. Ela ficou ali por meio segundo, como se não tivesse a certeza se as suas pernas a levariam mais longe. Sem fôlego, pálida, uma mão ainda tão firmemente agarrada ao seu telefone que os seus nós dos dedos tinham ficado brancos. A recepcionista levantou o olhar da sua secretária. Mamã, estou aqui, disse ela rapidamente, já passando por ela. Para a reunião. A senhora Carter levantou-se da sua cadeira na sala de conferências. O alívio brilhou brevemente no seu rosto, depois a confusão, depois algo mais pesado, quando viu o olhar nos olhos da mulher. Não confusão, não irritação, mas medo. O homem já estava de pé. Ele não correu ao seu encontro. Também não recuou, apenas a observou. E quando os seus olhares se encontraram, a atmosfera mudou. Não foi nada dramático. Não se levantaram vozes altas. Não se fizeram acusações. Mas algo naquele olhar firme carregava história. Espera. Um passado inteiro comprimido num segundo de reconhecimento. Estás atrasada, disse ele em voz baixa. Não foi cruel, não foi ríspido, mas também não foi neutro. O trânsito, ela quase disse. O trabalho demorou mais tempo. O meu telemóvel avariou. Todas as pequenas mentiras educadas que as pessoas usam para aliviar a tensão. Em vez disso, ela sussurrou. Não devias estar aqui. O estômago da senhora Carter contraiu-se. Este não era um tio a intrometer-se. Este não era um contacto de emergência confuso. Isto era outra coisa. Ele está no processo, disse a senhora Carter com cuidado, tentando manter a voz calma. Quando não a conseguimos contactar ontem, seguimos o protocolo. A mãe fechou os olhos por um momento, como se a palavra protocolo lhe doesse fisicamente. Eu disse-vos que viria, disse ela. E não respondeu, retorquiu o homem. O seu tom permaneceu calmo e contido, mas por baixo havia algo que se contraía e se continha. Ela entrou agora completamente na sala e fechou a porta atrás de si. O clique soou mais alto do que deveria. O seu filho estava no canto do escritório, quieto e vigilante. Quando a viu, moveu-se instintivamente na sua direção. Ela ajoelhou-se imediatamente e puxou-o para o seu peito. Estás bem? Sussurrou ela. Ele acenou no seu ombro. Eu disse-lhes que tratei do assunto, murmurou ele. A sua respiração ficou presa. Ela afagou-lhe o cabelo. Eu sei.
Quando se levantou novamente, não olhou primeiro para a professora, olhou para ele. Não tinhas de fazer isso, disse ela em voz baixa, enquanto a sua mandíbula se contraía. Estou na lista. Foi um erro. Não, ele disse, não foi um erro. O olhar da professora alternava entre os dois. A senhora riscou o nome dele, disse a senhora Carter em voz baixa, segurando o formulário de inscrição. E depois voltou a registrá-lo. Isso não é um erro, é intencional. A mãe abriu a boca, mas depois cerrou os lábios novamente. O seu filho olhou para ela confuso. Por que é que o riscaste? Perguntou ele. O silêncio encheu a sala. Ela engoliu em seco. Por quê? Começou ela com a voz trêmula. Às vezes os adultos pensam que estão a proteger as pessoas ao esconderem coisas. De quem? Perguntou o Daniel. O seu olhar desviou-se para o homem antes que ela se pudesse conter. A senhora Carter viu e de repente tudo fez sentido. A certidão de nascimento alterada, o nome do pai riscado, o segundo contacto de emergência que ninguém esperava que fosse necessário. Isto não era confusão administrativa, era ocultação. Eles não estavam confusos sobre o seu papel, disse a senhora Carter lentamente. A mãe não respondeu. Tentaram apagá-lo. O homem expirou uma vez, profunda e controladamente. Por quê? Perguntou ele em voz baixa. A pergunta não era zangada, era pior. Era magoada. Ela abanou a cabeça. Este não é o lugar certo, sussurrou ela. Tornou-se o lugar certo quando escreveste o meu nome, esperando que nunca fosse chamado, respondeu ele. Os seus ombros caíram. Eu não queria isto, disse ela. Não me querias aqui, corrigiu ele. Os seus olhares encontraram-se novamente. A professora sentia-se agora uma intrusa, não numa discussão, mas em algo muito mais antigo e complicado. Isto não é sobre o recreio, disse a senhora Carter suavemente. Não, respondeu o homem. É sobre ele, sussurrou a mãe. O seu filho olhava entre eles. Por que é que toda a gente age como se eu tivesse feito algo de mal? Perguntou ele em voz baixa. O seu coração partiu-se. Não fizeste, disse ela imediatamente. Ele franziu a testa. Então por que é que tens medo? A pergunta lá atingiu-a como um vidro a cair. Ela ajoelhou-se novamente à sua frente. Eu não tenho medo de ti, disse ela. O seu olhar dirigiu-se lentamente para o homem que estava do outro lado da sala. Tens medo dele. O silêncio instalou-se na sala. O homem não se moveu, não piscou os olhos, apenas esperou. Ela inspirou tremulamente. Tinha, admitiu ela. A professora susteve a respiração. Agora, ela já não tinha medo dele. Tinha medo do que ele significava. Medo da vida da qual tentara fugir. Medo do momento que finalmente chegara, sob luz fluorescente e em cadeiras dobráveis. A voz do homem tornou-se suave. Eu nunca lhe pedi para fugir. Ela riu fracamente. Não precisavas. A senhora Carter deu um passo atrás, dando-lhes o espaço que não sabia que precisavam. Isto não era um mal-entendido. Não era uma falha de comunicação. Era um segredo que tinha vivido silenciosamente em papelada e tinta riscada. E agora estava à frente da sua secretária. A respirar. Não vou fazer isto aqui, disse a mãe finalmente, limpando os olhos. Já o fizeste, respondeu ele. A verdade pairava entre eles como algo frágil e irreversível. A professora olhou para o processo nas suas mãos, depois novamente para os dois adultos que estavam a poucos centímetros um do outro, mas a mundos de distância. Isto não era sobre disciplina, não era sobre regras escolares, não era sobre uma nota de comportamento, era sobre um nome que alguém tentara enterrar. E no momento em que foi dito em voz alta, deixou de ser um segredo. A respiração da mãe ainda estava irregular, a raiva do homem ainda estava suprimida. E naquele escritório silencioso, sob luzes de neon e ao lado de desenhos a lápis de cera colados na parede, a professora entendeu algo com clareza absoluta. Isto não era confusão, era história, e acabara de voltar a entrar pela porta. O corredor em frente ao escritório tinha ficado silencioso. A maioria das crianças já tinha ido embora. O último autocarro já tinha partido, deixando para trás o cheiro fraco de gases de escape e o eco distante de risos. Na pequena sala de reuniões, as luzes de néon zumbiam suavemente, demasiado brilhantes para uma conversa como esta. O Daniel estava agora sentado no canto, com as pernas cruzadas, empilhando silenciosamente blocos de plástico que encontrara num caixote na sala de aula. Ele não estava a ouvir, pelo menos não obviamente, mas estava perto o suficiente para ouvir cada palavra.
Ela notou isso e, pela primeira vez desde que entrara no edifício, parou de tentar controlar a situação. Apenas olhou para ele, o homem que estava à sua frente, as mãos calmas ao lado do corpo, a raiva escondida sob disciplina. "Queres saber a verdade?" perguntou ela em voz baixa. "Sim", respondeu ele. Ela engoliu em seco. "Não foi por tua causa", disse ela. "Não no início. O seu olhar não suavizou. Então, por quê?" Ela fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, o medo que carregava há anos era impossível de esconder. "Começou com uma mensagem", disse ela. Ele congelou completamente. "Que mensagem?" "Eu estava grávida de 6 meses", continuou ela. "Tu estavas em Roma. Eu estava sozinha no apartamento. Um número que eu não conhecia enviou-me uma mensagem de texto. As suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela não parou. Dizia: "Diz-lhe para recuar, ou a criança pagará por isso." O ar na sala mudou. Ele não a interrompeu, não praguejou, mas algo na sua postura mudou, tornou-se mais aguçado. "Pensei que era uma brincadeira", disse ela, "ou uma tática de intimidação." "De quem?" perguntou ele com uma voz baixa. "Não sei. Isso doeu-lhe mais do que qualquer acusação. Tentei ignorar", continuou ela. Depois veio outra mensagem. Desta vez com uma fotografia. Ela engoliu em seco. "De mim a sair da clínica." O silêncio aprofundou-se. Eles sabiam onde eu estava. Sabiam as minhas consultas. Sabiam do bebê antes de eu ter contado a alguém. A sua mandíbula contraiu-se. "Por que não me disseste nada?" perguntou ele. Ela riu baixinho, mas não havia humor nisso, porque eu te conheço. Os seus olhos brilharam. "Eu sei o que terias feito." "E o que seria isso?" perguntou ele. "Terias começado uma guerra." As palavras pairaram entre eles. Ele não o negou. "Eu não queria uma guerra por um recém-nascido", continuou ela. "Não queria que o nosso filho se tornasse uma peça num jogo de poder." Ela olhou para o Daniel, que ainda empilhava cuidadosamente os blocos, de costas para eles, mas numa postura tensa. "Eu optei pela distância", sussurrou ela. "Eu optei pelo silêncio." "Decidiste apagar-me", corrigiu ele em voz baixa. O seu olhar voltou-se para ele. "Eu decidi protegê-lo." A sua voz tornou-se um pouco mais ríspida. "Excluindo-me?" "Sim", disse ela sem hesitar, "porque se eles não pudessem ver que estavas ligado a ele, ele era menos valioso." A lógica era brutal, calculada e dolorosamente consistente em termos de sobrevivência. "Achas que o meu nome o torna um alvo?" disse ele. "Eu sei que sim", respondeu ela. O seu silêncio confirmou mais do que qualquer negação jamais poderia. "Durante meses", continuou ela, "dormi com as luzes acesas. Verificava as janelas 2 vezes. Assustava-me com cada porta de carro lá fora." Ela engoliu em seco. "E tu negociavas contratos de transporte como se nada tivesse mudado." Isso doeu. Ele expirou lentamente. "Não me deste uma oportunidade de te proteger." "Eu não queria a tua proteção", disse ela rispidamente. "Eu queria o anonimato dele." As suas mãos pressionaram-se espalmadas contra a mesa. "Pensei que se desaparecesse silenciosamente, se não provocasse ninguém, se não te ligasse, não acusasse ninguém, não escalasse a situação, então a ameaça desapareceria." "E desapareceu?" perguntou ele. Ela hesitou. "Sim", admitiu ela finalmente. Os seus olhos escureceram. "Não sabes isso?" "Sim, sei", disse ela, porque eles pararam. Ele examinou-a atentamente. "E se eles estiverem à espera?" A sua respiração ficou presa. "Esse foi o risco que eu corri." A voz baixa do Daniel quebrou a tensão. "Quem estava à espera?" Ambos se viraram para ele. Ele não se tinha movido, mas tinha estado a ouvir. Ela foi até ele e ajoelhou-se à sua frente. "Algumas pessoas não gostam quando homens poderosos têm coisas que amam", disse ela suavemente. Ele franziu a testa. "Por quê?" "Porque isso lhes dá controlo." Ele aceitou isso em silêncio. O homem aproximou-se agora, mas não tanto que a ofuscasse. "Devias ter me dito", disse ele em voz baixa. "Tive medo do que me custaria dizer-te", respondeu ela. "E o que é que o silêncio te custou?" perguntou ele. A pergunta a atingiu-o com força. Ela olhou para o Daniel. "Pelo menos ele teve a sua paz", sussurrou ela. Ele agachou-se à sua frente para ficar ao nível dos olhos dela. "Não para a intimidar, mas para ser visto. Achas que eu o teria deixado crescer numa guerra?" Ela olhou-o nos olhos. "Acho que terias terminado uma." Ele não desviou o olhar. "Sim", disse ele.
A certeza na sua voz era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. Era exatamente disso que eu tinha medo, respondeu ela. A verdade pairava entre eles, crua e sem filtros. Eu não o escondi porque não te amava, disse ela em voz baixa. Então por quê? Perguntou ele novamente. Porque amar-te significava conhecer os inimigos que fazes, respondeu ela. Silêncio. Finalmente pensei que a distância o tornaria invisível. Ele levantou-se lentamente. A distância não torna o sangue invisível, disse ele. O Daniel olhava entre eles, quieto, mas pensativo. Então escondeste-me? Perguntou ele. Ela acenou. Sim. Ele pensou sobre isso. Funcionou? Ela hesitou. Já não sei. A voz do homem era calma quando ele discordou. Não me traíste. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Sobreviveste, continuou ele, mas subestimaste uma coisa. O quê? Que eu preferiria lutar contigo do que perdê-lo sem saber. O peso dessa percepção pesou-lhe no peito. Durante anos, ela acreditou que o silêncio era misericórdia. Agora, já não tinha a certeza. As luzes de neon zumbiam sobre eles. O Daniel continuava a empilhar os seus blocos, e a verdade que ela tinha enterrado por quase uma década estava finalmente exposta, já não riscada com tinta, já não escondida em documentos alterados. A distância tinha sido o seu escudo, mas nunca fora permanente. O parque de estacionamento parecia novamente normal. A luz do final da tarde lançava longas sombras sobre o asfalto. Alguns pais restantes prendiam os seus filhos nos assentos do carro. Um zelador abriu a porta lateral para levar o lixo para fora. O guarda de trânsito da escola tirou o colete e dobrou-o cuidadosamente sobre um braço. Se alguém tivesse passado naquele momento, não teria visto nada de invulgar. Apenas uma mãe, uma criança e um homem, um pouco atrás deles. O Daniel saltitou um passo à frente deles em direção ao portão. A sua mochila saltitava nos seus ombros. "Podemos comprar um gelado?" perguntou ele, virando-se a meio. "Vamos ver", respondeu ela automaticamente, enquanto os seus pensamentos ainda estavam na conversa lá dentro. Ele riu e girou uma vez sobre os calcanhares antes de se virar novamente para a frente. Nesse momento aconteceu. Um clique suave, quase abafado pelo zumbido do trânsito distante. O homem ouviu o primeiro e virou a cabeça ligeiramente para a direita. Não de forma óbvia, apenas o suficiente. Do outro lado da rua, perto de um sedã cinzento estacionado torto no passeio, um homem estava demasiado quieto. O boné de beisebol puxado para baixo, o telefone na vertical, não a escrever, não a navegar, mas a apontar. Outro clique. O Daniel congelou a meio do passo, sentindo a mudança na energia antes de a compreender. "O que se passa?" perguntou ele em voz baixa. A mãe seguiu o olhar do homem. O seu coração afundou. O telefone estava apontado para o seu filho. O mundo estreitou-se instantaneamente. O homem não gritou, não fugiu. Ele simplesmente moveu-se. Dois homens apareceram nas extremidades opostas do quarteirão, como se sempre tivessem estado lá. Um atravessou a rua atrás do sedã cinzento, o outro aproximou-se pelo passeio, sem abrandar o passo. O fotógrafo baixou o telefone uma fração de segundo tarde demais. Enganou-se, começou ele casualmente. O homem ao lado dela não respondeu. Ele deu um passo à frente, apenas o suficiente para se colocar entre o Daniel e a rua, sem tocar no rapaz, protegendo-o. A porta do sedã cinzento abriu-se ligeiramente, depois parou, quando um dos homens que se aproximava se inclinou e pousou calmamente uma mão na borda. "Apague isso", disse o homem em voz baixa ao fotógrafo. O pulso da mãe martelava nos seus ouvidos. O Daniel olhou para ela. "Por que é que ele tirou fotografias?" perguntou ele. Ela não conseguiu responder. O fotógrafo tentou rir da situação. "Passeio público", disse ele. "Não há lei contra fotografar." A voz do homem permaneceu calma, mas quando se trata de menores. O fotógrafo hesitou. Outro homem, perto da traseira do carro, falava baixo para um auricular. A energia à volta do veículo mudou. Isto já não era uma troca casual. "Está aqui desde o fim das aulas", disse o homem calmamente. "Esta é a sua terceira fotografia." O sorriso do fotógrafo desapareceu. "Não sei do que está a falar." "Vai saber", respondeu ele. As mãos da mãe tremiam enquanto ela se ajoelhava ligeiramente à frente do Daniel. "Fica lá atrás de mim", sussurrou ela, mas o Daniel abanou a cabeça. "Não tenho medo", disse ele. As palavras fizeram o seu coração doer. A mandíbula do homem contraiu-se ligeiramente.
Ele aproximou-se do sedã cinzento. Foram avisados para não testar os limites, disse ele em voz baixa. O fotógrafo engoliu em seco. Eu devia observar. A admissão foi subtil, mas atingiu como um tiro. Observar. Não por acaso. Não por coincidência. De propósito. O homem estendeu a mão. Telefone. O fotógrafo hesitou. O segundo segurança aproximou-se. Não agressivamente, apenas inevitavelmente. O telefone foi entregue. O ecrã iluminou-se com a imagem do Daniel. 3 imagens claras e deliberadas. O homem olhou para elas sem expressão, depois entregou o telefone ao segurança. Apague-as, disse ele. A voz da mãe soou fraca. Quem o enviou? O fotógrafo não respondeu. Nem precisava. O olhar do homem levantou-se lentamente. Diz-lhes, disse ele calmamente, que a luz do dia não o torna vulnerável. A mensagem não era para o homem com o telefone. Era para quem o tinha enviado. A equipa de segurança recuou em silenciosa concordância. O fotógrafo deslizou para dentro do sedã cinzento, sem mais uma palavra, e partiu demasiado depressa. A rua voltou ao normal em segundos. Os pais voltaram a prender os seus filhos. O zelador fechou a porta lateral. O trânsito continuou a fluir, mas a mudança já tinha ocorrido. O Daniel puxou a manga do homem. Por que é que ele queria a minha fotografia? Perguntou ele novamente. O homem agachou-se lentamente para ficar ao seu nível, porque algumas pessoas são curiosas sobre coisas que não entendem. Como dinossauros? Perguntou o Daniel. Algo que quase parecia um sorriso passou pelo seu rosto. Sim, disse ele, algo assim. O Daniel acenou satisfeito, pelo menos por enquanto. A mãe ficou ali por mais um momento, como que congelada. Isto é por causa de hoje, sussurrou ela. Sim, respondeu ele. E de ontem, acrescentou ela. Sim. A sua respiração ficou presa. Isto não foi sobre provocações no recreio. Não, ele endireitou-se. Isto é o início da pressão. Ela sentiu o peso dessa percepção instalar-se nos seus ossos. Isto devia ser uma coisa pequena, disse ela. E era, respondeu ele em voz baixa, até deixar de ser. O Daniel agarrou instintivamente as mãos de ambos. Uma pequena mão encontrou a dela, a outra roçou os dedos do homem. O homem não recuou, não hesitou. Olhou por meio segundo para as suas mãos unidas, depois novamente para a rua. A fachada comum tinha sido quebrada. Uma única fotografia tinha mudado a história. O que começara como uma conversa escolar sobre tom de voz e comportamento no recreio, tornara-se agora algo maior, mais visível, mais perigoso. E enquanto caminhavam juntos para longe do portão, a mãe compreendeu com uma clareza assustadora. O segredo já não era frágil. Tinha sido exposto, e alguém já os estava a observar. Eles não falaram até estarem no carro. Não no carro dele, não no dela. Uma das limusinas pretas estava na berma da estrada, como se sempre devesse ter estado ali. O motorista saiu sem ser solicitado, abriu a porta traseira e depois foi para a frente sem olhar para trás. O Daniel entrou primeiro, surpreendentemente calmo para uma criança que acabara de ser fotografada por um estranho. Compramos gelado? Perguntou ele novamente enquanto apertava o cinto. Mais tarde, disse ela em voz baixa. A porta fechou-se. O mundo lá fora ficou silencioso. O homem não se sentou muito perto dela. Ele não a tocou, não falou imediatamente. Apenas observou o reflexo da escola na janela fumada, que se tornava cada vez mais pequena atrás deles. Era isto que eu queria evitar, disse ela em voz baixa. Sim, respondeu ele. E agora é ainda pior. Não, disse ele. Ela virou-se abruptamente. É visível. A distinção pareceu cruel. O Daniel inclinou-se ligeiramente para a frente entre os assentos. Estamos em apuros? Perguntou ele. Não, responderam ambos ao mesmo tempo. A sincronia assustou-a. O Daniel acenou uma vez e recostou-se, o olhar fixo na janela. A voz do homem tornou-se mais baixa. Eu não o vou tirar de ti. Ela piscou os olhos. Não é isso que eu não estou a pedir a custódia, continuou ele. Não estou a exigir horários partilhados ou processos judiciais. Ela examinou-o atentamente. Então o que exiges? Transparência. A palavra pesava entre eles. Não podes exigir isso, disse ela em voz baixa. Eu não exijo, corrigiu ele. Eu vinculo a proteção a isso. O seu peito contraiu-se. Isso soa como uma exigência. É uma condição, respondeu ele calmamente. Seguiu-se uma pausa. O carro virou para uma rua mais calma.
Chega de nomes riscados, disse ele. Chega de contactos secundários listados como acidentes. Ela desviou o olhar. Achas que isto é sobre ego? Perguntou ele. Acho que é sobre controlo. Não, disse ele em voz baixa. Trata-se de estratégia. O Daniel mexeu-se no seu assento, mas não o interrompeu. Se o meu nome é público, continuou ele, então todos os que se aproximam dele sabem no que se estão a meter. E isso não te assusta? Perguntou ela. Dissuade a coragem errada. A sua respiração tremeu. Viste o que aconteceu hoje? Sim, mas tu estavas lá. Sim. E se não estivesses? O seu olhar tornou-se mais aguçado. Então eles não se teriam atrevido. A certeza no seu tom assustou-a mais do que o próprio incidente. Não podes estar em todo o lado, sussurrou ela. Nem preciso, disse ele. Ela olhou para ele. Finalmente ele virou-se completamente para ela. Ofereço reconhecimento legal, disse ele calmamente, não para reivindicar propriedade, mas para criar um registro. O que é que isso significa? Significa que os seus documentos refletem a verdade. A sua escola sabe para quem ligar. Os seus médicos conhecem o seu historial familiar. A sua proteção é institucional, não improvisada. O seu pulso acelerou. Queres que o teu nome esteja em tudo? Sim. A sua honestidade surpreendeu-a. Segurança invisível, acrescentou ele. Sem sombras, sem observação silenciosa, mas presença aberta. Isso vai torná-lo diferente, disse ela. Ele já é. As palavras caíram mais pesadas do que uma acusação. Ela olhou para o Daniel, que desenhava formas com um dedo nas manchas de condensação na janela. Ele merece uma vida normal, sussurrou ela. Ele merece segurança, corrigiu o homem. E se eu disser que não? O carro abrandou num semáforo vermelho. Ele não hesitou. Então eu retiro-me. O seu coração afundou. Tu irias... Eu retirar-me-ia, esclareceu ele. Sem registros públicos, sem proteção visível. Continuaria a ser listado como contato de emergência, nada mais. É tudo. É tudo. Ela procurou no rosto dele sinais de manipulação. Não encontrou nenhum. Isto não é uma moeda de troca? Perguntou ela. Não. Então o que é? Acordo, disse ele. O semáforo ficou verde. Não vou proteger um fantasma. Continuou ele em voz baixa. Se estou envolvido, sou visível. Responsável, documentado. Ela engoliu em seco. E o que esperas de mim? Para de me esconder. A simplicidade dessa afirmação doeu. Para de dizer aos professores que sou um engano, acrescentou ele. Para de fingir que sou um amigo da família. O seu peito apertou-se. Eu protegi-o. Tu isolaste-o, disse ele em voz baixa. O Daniel falou do banco de trás. Estamos a discutir? Ela forçou-se a falar com uma voz calma. Não, o homem olhou para ele. Estamos a tomar decisões, disse ele calmamente. O Daniel acenou uma vez. Decidam-se depressa, disse ele. Não gosto quando as pessoas sussurram. A verdade naquilo doeu. O carro parou em frente à sua casa. Nenhuma multidão, nenhum espetáculo. Apenas uma rua calma e o sol do final da tarde. Ele saiu primeiro e depois abriu a porta do Daniel. O rapaz saiu sem hesitar. Antes de ir para os degraus da entrada, olhou para trás para os dois. O senhor entra? Perguntou ele ao homem. A pergunta não foi dramática, foi prática. O homem olhou para ela. Este era o momento. Nenhum tribunal, nenhuma ameaça, apenas um jardim da frente e uma criança à espera. Eu não entro se não disseres, disse ele em voz baixa. Transparência, visibilidade, responsabilidade, nenhuma violência. Apenas presença. Ela sentiu o peso dos anos sobre si. Esconder-se parecera seguro, mas o dia de hoje provara o contrário. Se o teu nome estiver em tudo, disse ela lentamente, então a tua responsabilidade também está. O seu olhar não vacilou. Já está. E se o teu mundo voltar a procurá-lo, terá de passar por mim. Sem hesitação, sem teatralidade, apenas factos. O Daniel esperava nos degraus, observando os dois com uma calma perturbadora. Ela expirou. Então chega de esconder, disse ela. As palavras pareceram como saltar de um penhasco. A sua mandíbula relaxou ligeiramente. Chega de esconder, concordou ele. E pela primeira vez desde a chamada da escola, o medo no seu peito mudou. Não desapareceu, não foi apagado, mas partilhado,
visível, estruturado. A proteção vinha com condições e ela acabara de as aceitar. O ginásio da escola cheirava a pipocas e tinta têmpera. Cadeiras dobráveis estavam dispostas em filas irregulares. Estrelas de papel pendiam de fios finos do teto, girando lentamente no ar, impulsionadas pelo zumbido da ventilação. Uma faixa pintada à mão estendia-se pela parede do fundo. Noite de apresentação de primavera. Era comum, dolorosamente comum. Crianças agitavam-se em trajes desajustados perto das cortinas do palco. Os pais sussurravam sobre os programas, os seus telemóveis prontos para gravar vídeos tremidos que nunca apagariam. Ela sentou-se na terceira fila, as mãos cruzadas no colo, examinando involuntariamente a entrada. Dizia-ela a si mesma que não estava nervosa. Isto não era um tribunal, não era um confronto, era um evento escolar. Mas a visibilidade parecia diferente quando se optava por ela. As portas no fundo do ginásio abriram-se. Nenhuma caravana de carros, nenhum carros pretos na berma da estrada. Apenas um homem que entrou sozinho. Nenhum seguranças ao seu lado, nenhuma pausa dramática. Ele usava um casaco escuro em vez de um fato, sem gravata, nenhum sinal visível de autoridade, exceto a maneira como as pessoas instintivamente abriam espaço, sem saber porquê. Alguns pais olharam para ele. Houve um breve sussurro, que depois se calou. Ele não estava ali para intimidar. Estava ali para se sentar. Ele viu-a imediatamente. Os seus olhares encontraram-se por cima das cadeiras dobráveis. Não havia desafio na sua expressão, nem pedido de desculpas, apenas presença. Ele caminhou lentamente pelo corredor e ocupou o lugar vago ao lado dela. Nem muito perto, nem muito longe, alinhado. Trânsito? Perguntou ela em voz baixa, surpreendendo-se a si mesma. Um canto da sua boca contraiu-se. Algo do gênero. Para o palco, disse a professora de música, batendo no microfone. Bem-vindas, queridas famílias, sorriu ela. Estamos muito felizes por vos mostrar no que os alunos têm trabalhado. Famílias, a palavra soava diferente agora. Ela sentiu-o ao seu lado. Não pesado, não imponente, seguro. O Daniel espreitou por trás da cortina, procurando a multidão. Ele descobriu-a primeiro, depois o seu olhar continuou e ele viu-o. Algo mudou instantaneamente na postura do rapaz. Foi quase imperceptível. Ele endireitou as costas, levantou o queixo. Nenhuma exibição, nenhum efeito, mas confiança. Ele não acenou freneticamente, não gritou. Apenas manteve o seu olhar um segundo a mais do que o necessário e o homem acenou uma vez. Um gesto minúsculo. Mas foi o suficiente. A apresentação começou. As crianças arrastaram-se pelo palco numa coreografia desajeitada de sapatilhas coloridas e sorrisos nervosos. Os pais riam baixinho quando alguém falhava um passo. Os telemóveis brilhavam na luz fraca. O Daniel avançou para a sua parte, 2 linhas numa curta peça falada sobre constelações. Ele não se apressou, não tropeçou, a sua voz soou clara por todo o ginásio. E mesmo que não consigas ver as estrelas, disse ele, deixando o seu olhar percorrer a multidão. Elas continuam lá. Inesperadamente, a sua garganta apertou-se. Quando ele terminou, aplausos educados encheram a sala. Ele não olhou para os seus sapatos como algumas crianças. Ele não recuou rapidamente. Ele parou por um momento, depois saiu do palco. O homem ao lado dela não aplaudiu mais alto que os outros. Ele não se levantou. Ele não chamou a atenção para si. Apenas observava, inequivocamente orgulhoso. Após a última canção, os pais correram para o palco para ir buscar os seus filhos e tirar fotografias sob as estrelas de papel. Ela levantou-se lentamente. Ele levantou-se com ela. O Daniel correu na sua direção com as bochechas coradas e um sorriso. Viram? Perguntou ele sem fôlego. Nós vimos, disse ela. Não estragaste tudo, acrescentou o homem. O Daniel sorriu. Eu sei. Não havia arrogância nisso, apenas certeza. Alguns pais permaneceram por perto, curiosos, mas cautelosos. Ninguém se aproximou diretamente deles. Ninguém fez perguntas. Não foi dramático, foi normal. O Daniel enfiou uma mão na dela e a outra na dele. Não hesitante, não experimental, completamente natural. O homem olhou por um momento para as suas mãos unidas, depois novamente para ela. Tinhas razão, disse ela em voz baixa. Com o quê? O silêncio não o protege. Ele não respondeu imediatamente. Não, concordou ele após um momento. Isola-o.
Ela viu o Daniel a rir com um colega de turma por perto. A sua postura estava mais direita do que na semana passada. Não o estás a sobrecarregar, disse ela. Não estou aqui para o sobrecarregar, respondeu ele. Estou aqui para ser consistente. Consistente? Parecia simples, mas parecia radical. Não trouxeste segurança, observou ela. Eles estão lá fora, disse ele calmamente. A alguma distância, não escondidos, não a pairar, presentes, estruturados. Ela expirou lentamente. Pensei que se estivesse ao teu lado, ele se tornaria um alvo. E agora ela olhou à volta no ginásio, para os professores a conversar, para os pais a recolher programas, para o seu filho de pé entre eles, sem se encolher. Acho que o esconderijo o tornou mais pequeno, admitiu ela. Ele examinou-a por um momento. Não te vou ofuscar, disse ele em voz baixa. Já não é disso que tenho medo. O Daniel puxou as suas mãos. Podemos comprar gelado agora? Perguntou ele esperançoso. Ela riu baixinho. Sim. Eles caminharam juntos para a saída. Não apressadamente, não dramaticamente, apenas 3 figuras que se misturaram na multidão. Nenhum espetáculo, nenhuma explicação, apenas presença. Lá fora, o ar da noite estava mais fresco. Ele não foi à frente, não ficou para trás. Permaneceu ao lado deles. E pela primeira vez desde a chamada com que tudo começou, ela não sentiu que precisava de se preparar para um impacto. A segurança não vinha da distância. Não vinha de nomes riscados ou explicações sussurradas. Vinha de algo muito mais visível. Obrigado por acompanhares esta história até o último momento. Se este mundo de poder, lealdade e perigo silencioso te fascina, então subscreve o canal e volta. Porque na máfia, cada final é apenas uma nova fase de um jogo que continua nas sombras. Por trás de cada aliança há um risco, por trás de cada promessa um teste, e é aí que se decide quem consegue sobreviver. Fica conosco, porque os próximos capítulos levar-te-ão ainda mais fundo nesta realidade sombria.